Olá! O holofote de hoje apresenta o programa especial Guimarães Rosa, sobre um dos maiores escritores do mundo. E foi aqui em Cordisburgo, nesta pequena terra sertaneja, localizada no interior de Minas Gerais, que o contador de histórias fez o sertão mundo. Foi por aqui que ele iniciou a travessia. Como personagem de um capítulo por ele mesmo escrito em forma de pressentimento anunciado, o autor cumpriu o destino de seu imaginário. 3 dias após ingressar na Academia Brasileira de Letras, Guimarães juntou-se aos perecíveis mortais, deixando neste mundo a obra viva e definitivamente imortalizada. A obra de João Guimarães Rosa transcende os limites de qualquer localidade geográfica ou institucional. Ele falava que você tem que tirar cinzas que vão acumulando em cima da palavra, né? E trazer essa palavra de uma forma como se ela estivesse nascendo. Muitos tentaram escrever a lá Guimarães Rosa, né? Eu já não diria que, por exemplo, dentre os poetas, ele já pertencia aí, eu diria assim, ele pertencia à zona de admiração. Essa influência dele não se restringe apenas à literatura. Ela vai para o cinema, ela vai para as artes plásticas, ela vai para a música, você vê um Caetano Veloso musicando, né? O cinema do Nelson Pereira dos Santos, enfim. É uma influência que vai se expandir pelos 4 cantos do mundo artístico literário. Vários contos do Guimarães Rosa foram vertidos para o cinema. O próprio Nelson Pereira dos Santos fez a Terceira Margem do Rio, entendeu? Contos, outros, Hora e Vez de Augusto Matraga, Roberto Santos fez um belo filme. Documentários como Famigerado. O que o Guimarães faz com a linguagem é o que a gente tenta fazer no teatro, quer dizer, ter o verdadeiro romance, né, se passa em relação à linguagem, é nisso que ele não é a história. Então, nesse sentido, ele não é só modernista, ele é contemporâneo, porque o que o Grande Sertão interessa não é só a história, é o modo como a história é contada. Moreira veio do Rio, desceu lá em casa e falou comigo, diz, olha, eu tenho um primo, é um escritor, e ele quer vir aqui para o sertão procurar pessoas que contam história e contam casos. Eu peguei 2 vezes a boiada com ele. Quando chegou na fazenda que nós parávamos a boiada e encostava no curral, e já era de tarde, é hora de deitar. Falei, não, sim, vamos deitar. Fazer ele chegar, vamos pra gente, vocês deitar. Faz a fogueira aí que eu estou mandando. Fazer uma fogueira na beirada da fazenda para esquentar. Agora nós passávamos a noite inteira contando casos. E ele, quando anotava num caderno as expressões idiomáticas deles, que eles falavam, o interlocutor dele ficava meio sem jeito, né? E não falava mais. Então ele percebeu isso, o que ele fez? Ele comprou uma blusa, um gibão com um bolso grande, sabe? Um caderninho, ele enfiava nesse bolso grande, com um lápis ou uma caneta, e ele enfiava a mão conversando com ele e anotava.
deu há tanto, faz tanto. Imagine, eu devia de estar com uns 14 anos. Sim, pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja e metade para se pôr dentro de uma cabaça, bem tapada e breada, e que se jogava no São Francisco, a fim de ir, baía abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Poderíamos, sem nenhum excesso, dizer que se inscreve na literatura brasileira como o maior romance do século XX, em língua portuguesa. Aí, pois, de repente, eu vi um menino encostado numa árvore pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu de couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu quem vim para perto dele. Com base no livro, surgiu a ideia de fazer um filme. Ele, Guimarães, foi contra. Você está maluco? Não, nem pensa nisso. Isso é muito difícil. Esse meu livro é complicadíssimo. Tem gente aí que não consegue nem ler o meu livro. Você quer fazer um filme? Nós fomos audaciosos e sofremos uma terrível crítica. Mas não tem importância. Isso nos aproximou dessa figura admirável, como um homem, como um escritor. Depois dei com ele o Reinaldo, que também era de Adorim. Sabendo deste, o senhor sabe minha vida. E era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos, aos grandes, verdes. Mas eu olhava esse menino e sentia um prazer de companhia, como nunca em minha vida eu havia sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível. As pessoas falavam comigo, olha, esse homem, ele está na obra do Guimarães Rosa, lá no livro Sagarana, no conto Burrinho Pedreiro. E daí eu vi que o Guimarães Rosa fez uma grande homenagem para ele, colocando ele como um dos vaqueiros desse conto de Sagarana. E aí eu fui descobrindo os lugares. A estação da Central do Brasil, que está retratada no conto Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, de Primeiras Histórias. A igreja do Sagrado Coração de Jesus, ele no discurso de posse, ele fala tão bonito da igreja onde ele foi batizado. E o lugar se chamou Vista Alegre. Antes que o padre João de Santo Antônio lá fosse levantar ao Sagrado Coração de Jesus um templo. A Capela de São José, que ele retrata no conto lá de Manuelzão e Miguelinho. Benzia-se a capela. Templozinho, nem mais que uma guarita, feita a 2 quilômetros da casa, no fim de uma altura esplã, de onde a vista se produzia. Uma ermida com parede de tapa de sebe, mas caiada e entelhada, barrada de vivo azul e tendo a testa a cruz. Dentro, 10 pessoas talvez não pudessem estar, ainda que apertadas. Mas revezando-se, mexia-se por lá multidão de mulheres que colocavam os adornos. O Guimarães Rosa escreveu da gente, ele falou da gente, ele sai daqui criança e aquilo ficou impregnado na vida dele. Não gosto de falar da infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, mandando, comandando, perguntando, estragando os prazeres.
O Guimarães, quando era menino, eu trabalhava aqui com o pai dele. Minha família morava aqui, parede meia, aqui nessa casa de lá. E ele era compadre do meu pai, a mãe dele e o pai dele era compadre do meu pai. Foi quando ele está lá no quintal, ele ficava só estudando, não brincava com menino nenhum, não. Quando ele está lá no quintal, eu estou lá na frente, ele gritava, ô bananeira! Eu saía, ia lá no quintal, o que é isso? Ó, você vai buscar um cafezinho para mim, que mamãe está nervosa. Você, quando você voltar, já bati esses 2 pauzinhos, e agora vou bater os outros pauzinhos. Não vou deixar com isso não. Ele rolava, ria e tudo. Aí eu ia lá buscar um café e chegava ele. Recordando o tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos. Todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados e policiais, invasor em pátria ocupada. Acho que na vida da criança existe um excesso de adultos invadindo. Guimarães Rosa, desde a minha infância, eu ouço falar pela razão da minha mãe ter convivido na época com a família dele. Quando ia à loja do pai, do Guimarães Rosa, ela sempre o via num canto, lendo, ou então no quintal, fazendo os boizinhos de manga, brincando sempre isoladamente. Fui rancoroso e revolucionário permanente então. Já era míope, nem mesmo eu, ninguém sabia disso. Gostava de isolamento, de estudar sozinho, de brincar de geografia. Na pequenina terra sertaneja, Joãozito rascunhava o futuro colhendo as lembranças presentes, com orgulho simples de quem sabe o valor das palavras e do silêncio, de quem observa o outro para compreender a todos, de quem criaria vários outros para expressar vários tantos. Mas tempo bom de verdade só começou com conquista de algum isolamento, com segurança de poder fechar-me no quarto, trancar a porta. Deitar-me no chão, imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem. Diplomata, médico por formação e escritor por natureza, João Guimarães Rosa viajou o mundo e percorreu muitas veredas, até reencontrar o velho sertão. Inicialmente na sua carreira diplomática, nós o encontramos assumindo o consulado de Hamburgo, na Alemanha, em 1938, e ficou em 42, ou seja, no período de Segunda Guerra Mundial. E lá ele foi preso, tá, em 1942, ficou isolado numa cidade chamada Baden-Baden, e depois disso ele consegue, a partir de negociações, né, com a diplomacia brasileira, ele consegue sair e voltar ao Brasil. E ele vai ver Cordesburgo sob uma perspectiva diferente de quem viveu apenas lá. Quando escrevo, sempre me sinto transportado para este mundo, Cordesburgo. Que essa perspectiva mediada pelo olhar de quem se distanciou e, de certa forma, pelo olhar do estrangeiro. Protagonistas da mesma história, Cordesburgo meio Rosa, meio Guimarães, de tão próximos se confundem. Em cada geração, um pouco de poesia, misturada com uma prosa de mineirice aguda, impregnada de um regionalismo inexplicavelmente universal. Em 30 de março de 1974, foi inaugurado o Museu Casa Guimarães Rosa. A partir de um movimento feito pelos habitantes, né, da cidade de Cordesburgo, jornalistas, familiares. Como o pai dele era comerciante, né, e a venda estava ligada diretamente à casa, né, então foi feita uma reconstituição, né, dessa venda. E o museu hoje ele é uma referência, né, cultural para a cidade. E mais do que tudo, a Gruta do Maquiné, tão inesperada de grande, com seus 7 salões e cobertos. Ali dentro
a gente se esquecia numa admiração esquisita, mais forte do que o juízo de cada um, com mais glória resplandecida do que de uma festa ou do que de uma igreja. O Grupo Miguelim foi formado pela Kalina Guimarães, mas o objetivo dela era que os meninos atravessassem a adolescência de uma maneira alegre, feliz, saudável, né? Então Guimarães Rosa foi assim o motivo, o meio para atingir esse objetivo aí. Foi uma coisa revolucionária mesmo, assim. Desde quando eu entrei em 1996, né? Abriu os horizontes para todos nós que participamos do grupo, porque a gente teve acesso a um tanto de informações que, não estando dentro do grupo, a gente não teria, né? De formação como pessoas, como seres humanos mesmo. O ideal dos meninos de Cordesburgo é serem miguelins. Cordesburgo era pequenina terra sertaneja, traz montanhas no meio de Minas Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito. Mas lá se desencerra a gruta do Maquiné, mil maravilhas, a das fadas. O grupo, né, Estrela do Sertão, é vinculado à Associação dos Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa. O grupo Contador de Histórias sempre vem aqui contar os contos, né, do Guimarães Rosa para elas, e em cima disso elas vão fazendo os trabalhos. Sozinha eu não danço nem devo dançar, porque tenho Conceição para ser meu par. É o Guimarães Rosa na ponta da agulha. Seu delegado, que o pai Francisco foi pra prisão. Saudade de tudo. Saudade essencial e orgânica, de horas passadas que eu podia viver e não vivi. Saudade de gente que eu não conheço, de amigos nascidos noutras terras, de almas órfãs e irmãs. Uma só alma, um só corpo. Uma só alma, corpo, um só um. Como quem pensa numa gota, o oceano, afogado no fundo de si mesmo.